ótimo gravando para vocês logo cedo, porque a gente tem que ter um dia extraordinário e tem que fazer as coisas logo na primeira hora. Então eu acredito fortemente que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é de coração e principalmente é para te ajudar a impulsionar a você chegar exatamente onde você precisa para ter um dia extraordinário, para ter um dia surreal na sua vida. E eu quero falar aqui com você, neste vídeo agora, como você ativar, ter uma rotina de ativação na primeira hora do seu dia. Principalmente, como que você pode potencializar o seu dia todo simplesmente usando a primeira hora do seu dia. Vem comigo? Nesse momento eu quero mostrar para você que você pode começar a sua primeira hora do dia assim que você acorda, impulsionando o seu dia. É isso mesmo. Você pode começar a impulsionar na primeira hora do seu dia. Entenda uma coisa, nosso cérebro, quando nós estamos dormindo, ele entra num momento de flow, de descanso. Um momento que ele também trabalha muito. Ele descansa pela rotina que durante o dia são muitas, e toda vez que quando você acorda, o seu cérebro já ativa um principal fator, que é exatamente saber tudo o que você vai fazer, e isso faz com que você comece a fazer o seu cérebro agitado, muito mais rápido, antes de qualquer parte do seu corpo, porque ele já começa a imaginar toda a rotina que você tem que fazer, algo que você pensou na noite anterior. Só que quando você dorme, o seu cérebro ele descansa, mas ele continua trabalhando ao seu favor. Com, de repente, um estudo que você teve, com o trabalho que você teve, com a tarefa que você vai fazer, da forma que você vai fazer, como você vai fazer e o que você precisa fazer. Então o seu cérebro ainda continua entrando neste momento, né, de flow enquanto você está dormindo. Só que de uma maneira mais sucinta, mais concreta, mais engajada em transformar a sua catraca, né, vamos dizer assim, a sua manivela, ou o que você quiser chamar, né, a sua peça a sua ferramenta, né, para que você consiga atingir esse patamar exatamente para o dia seguinte. Assim que você acorda, como eu falei, o seu cérebro ele já vai entrar em ativação. Ele vai ser o primeiro, além de todos os comandos que ele vai te dar para acordar, abrir o olho, mexer o pé, mão, enfim, ele ainda vai te dar um fator principal que ele vai ativar. Só que nesse primeiro momento, assim que você acorda, com uma dica que eu te dou, a primeira dica que eu te dou nesse vídeo que eu estou fazendo para você, é que você possa ter a certeza que você precisa tratar-se como uma criança. Como assim, Márcio? Sim, quando você acorda, nós estamos sonolentos, nós estamos ainda estamos vivenciando o descanso da noite, ainda estamos vivenciando o nosso soninho da beleza, vamos dizer assim, ainda estamos pensando em, podia ficar um pouco mais na cama. Por mais que você tenha por mais que você saiba que vai ser um dia bom, um dia agitado, um dia bacana, um dia de diversão, ainda assim você quer ficar um pouco mais na cama. É normal do ser humano. Então nós somos movidos ao quê? Assim que nós acordamos, nós temos que nos tratar um pouco mais como crianças. Como criança? Sim, como criança que não sabe ainda o que vai fazer, que não tem ideia como vai ser seu dia. Você precisa entender toda uma rotina que você vai fazer. Se você acorda já pensando, você esquece. Olha só, é bem verdade, mas você esquece às vezes de tomar água para se hidratar, porque você passou a noite inteira sem água, então você esquece de beber um copo d'água pela manhã. Você esquece às vezes que roupa que você vai, porque você já viu a roupa, mas você acaba indo no armário pegando uma outra roupa, porque você esqueceu qual é a roupa que você vai pegar, porque você já acordou com o seu cérebro de muitas informações. Quando você se trata como criança, fica muito mais fácil de você começar o seu dia. Porque o que a criança ela faz? Assim que ela acorda, ela lembra um pouco dos sonhos que ela teve, ela conversa com o pai, conversa com a mãe. Nesse caso, você que está saindo para trabalhar, você pode conversar com Deus, você pode conversar com o Criador que você acredita que seja fortemente para você, aquele que te criou. Você pode conversar com ele e ele vai te dar toda uma orientação espiritual durante o seu dia, ou o que você acreditar, sem problema algum, tá? Mas entenda que quando você se trata como criança, você se preocupa com a sua alimentação, você se preocupa com a sua higiene, você se preocupa com a sua aparência, você se preocupa até com os seus filhos, você se preocupa com o seu marido, com a sua mulher, você se preocupa como que vai ser o seu dia, mas você se preocupa de uma maneira mais tranquila. Assim como uma criança que vai brincar na terra,
ela se preocupa também se ela não vai se machucar, né? Ela, quando a criança, já viu a criança quando pisa na areia pela primeira vez? Ela pisa e tira o pé. Por quê? Porque ela entende que aquilo machuca. Então, quando a gente começa a nossa primeira parte, nosso primeiro horário do dia, assim que a gente acorda, a nos tratar como crianças, nós vamos começar a potencializar dentro de nós expectativas que você vai conseguir migrar durante o seu dia, tá certo? Agora vamos só para que você possa entender. A segunda dica que eu tenho para você é exatamente que você precisa estabelecer uma rotina de ativação ou uma rotina dos seus rituais. Pode ser também feito. Como que é assim, Márcio? Olha só, hoje a minha rotina de ativação, né, que é chamada minha RAV, né, rotina de ativação, eu acordo pela manhã, tô falando de mim, tá? Mas põe na sua realidade. Eu acordo pela manhã, eu levanto, vou até o banheiro, escovo os meus dentes, faço minha higiene, certo? Volto, aí eu não tomei água. Volto, pego a Bíblia, abro a Bíblia, leio a Bíblia e aí eu bebo um copo d'água. Daí eu escrevo como eu quero o meu dia, eu relato o meu dia, como eu quero que meu dia seja, certo? Depois disso, eu vou fazer exercícios físicos. Eu faço flexão, agachamento e de terça e quinta, às vezes, eu saio para correr. Às vezes não. Eu fui desafiado e como um bom desafiador que eu sou, que eu gosto de desafio, eu gosto de aceitar desafios, eu simplesmente fui lá e tô correndo de terça e quinta, tá certo? O que é mais importante dessa minha rotina de ativação, desses meus rituais? É que eles não são sempre iguais. Eles são rituais que sempre me moldam, perdão, né? Me moldam exatamente da forma que vai ser o meu dia. Então tem dia, como eu falei, de terça e quinta eu corro. Então meu corpo está preparado para terça e quinta, por mais que eu não queira. O que acontece? Ele me faz colocar um tênis no pé e correr. Então meu dia começa diferente. Aí eu já começo a beber água logo cedo. Assim que eu acordo, eu vou me hidratar primeiro. Eu me hidrato primeiro, pego a Bíblia, leio, faço a minha anotação do meu dia, como eu quero que o meu dia seja, eu vibro nesse momento, e depois eu faço meus exercícios e saio para correr. Quando eu faço ao contrário, eu bebo água pela segunda vez, por quê? Porque a primeira conexão que eu tenho, que é muito forte para mim, é a minha intuição com Deus. É a minha parte espiritual com Deus. Vocês já ouviram falar várias vezes que eu tenho o principal fator dos 3 princípios na minha vida. Primeiro princípio que eu vivo é o meu corpo. O meu corpo ele precisa estar fortalecido, ele precisa estar nutrido e ele precisa estar saudável para que eu consiga ter o meu dia extraordinário. Segundo, eu preciso que a minha mente esteja preparada. A minha mente precisa estar preparada. Minha mente precisa entender que tudo que eu tenho que fazer durante o meu dia não tem que ficar louco, não tem que ficar maluco de ter que fazer. Não! Simplesmente eu tenho que entender, centralizar, alinhar e depois criar estratégias, ferramentas que vão me dar a oportunidade de chegar lá e cumprindo cada tarefa de cada vez, tá certo? E aí, para fazer um alinhamento melhor, desculpa o barulho, mas acontece. Para fazer um alinhamento melhor, eu tenho a minha parte espiritual, exatamente. Esta parte espiritual é o que me traz o benefício de conseguir chegar exatamente a ter um dia perfeito, tá certo? Este dia perfeito é quando eu me alinho na parte espiritual. Então sempre vocês vão escutar falar corpo, mente e espírito para que eu possa reger exatamente o meu dia, tá certo? Vamos seguir. Com barulho ou sem barulho, não importa. Vamos seguir aqui, tá bom? Não sei, às vezes vocês nem estão escutando. Eu tô, e aí pode ser que vocês possam estar escutando também, mas não importa. O barulho faz parte, sabe por quê? Porque quando você começa o seu dia, que você começa a ser melhor, muitas coisas vão te atrapalhar. Eu preciso falar isso para você. Muitas coisas vão te atrapalhar. Mas as coisas vão te atrapalhar numa proporção pequena, se você der muita atenção. Se você der pouca atenção, vai ser insignificante e não tem nenhum problema, tá? Mas como eu estou aqui, preciso falar isso para vocês, que se vocês estão escutando, ignora e simplesmente preste atenção na próxima dica, que é a terceira dica, tá certo?
Terceira dica então, mexa-se, saia para correr, faça um exercício físico, ative o seu corpo, faça com que você possa ser sua melhor versão no momento que você colocar um tênis no pé, colocar uma roupa de ginástica ou colocar uma roupa específica que você sabe que você pode sair para correr ou que você pode fazer outra coisa. Não importa. O que importa é que você, neste momento, possa se mexer. Ah, Márcio, eu tenho algumas limitações. Dentro da sua limitação, você sabe o que você pode fazer para se mexer, para chegar até lá, para dar um passo até lá. Então, já que você sabe a sua limitação, não importa, simplesmente mexa-se. E eu vou te dizer mais, tá? Nessa sua primeira hora, quando você faz a sua rotina de ativação, quando você faz as suas rotinas matinais, ou quando você faz um ritual mais favorável para você, que você gosta, quando você sai para fazer exercício, parece que todo o seu corpo, todo o seu dia, ele começa a conspirar ao seu favor, porque entende que você está se preparando para essa rotina que você vai ter durante o dia, tá certo? Então, não importa como você vai fazer, simplesmente saia e faça. Faça sim uma atividade física, faça, pelo menos caminhe. Ah, mas não tem como caminhar muito. Você tem como caminhar 5 minutos? Tá ótimo. Comece pequeno, não comece grande. Não queira correr uma meia maratona se você nunca nem saiu para correr, nem 1 quilômetro, nem 2 quilômetros. Não adianta você correr. Tem muitas pessoas que falam assim: eu estou me preparando para correr uma meia maratona. Tá, o que você está fazendo? Ah, eu de vez em quando saio para caminhar. Legal, já teve um primeiro passo. Só que se você vai correr uma meia maratona, qual que é o outro passo? É você começar a guardar uns trotezinhos, né? Correr, parar, descansar, né? Correr, andar, parar, descansar. Você depois começar a correr um pouco mais para que você possa se preparar. Agora tem pessoas que falam para mim assim: ah, eu quero correr uma meia maratona. Tá, o que você está fazendo? Ah, eu saio só de sábado, de domingo para andar, para correr, mas só de vez em quando. Essa pessoa vai conseguir correr? Não! Vou ser bem sincero para você, não vai conseguir. E o que vai acontecer? Ela vai se frustrar. E o que vai acontecer? Ela vai desistir. E ela vai desistir dela mesma. E esse é o problema. Então aqui o que eu estou pedindo para você, como uma dica e como na primeira hora do seu dia, quando você sai desses 2 últimos que eu te dei e você coloca para se mexer, você está mexendo com o seu dia, você está proporcionando o melhor momento para a sua vida. E outra, preparando o seu corpo. Você não sabe como é que vai ser seu dia. Por mais que você ache que possa ser tranquilo, lembra, algumas coisas, como barulho, como alguém te chamando, como uma situação pode aparecer e você tem que estar disposto e estar preparado para conseguir fazer isso aí, tá certo? Vamos lá então para a nossa quarta dica. A nossa quarta dica neste momento, eu tenho que trazer para vocês o seguinte: você tem que começar a lidar com as tarefas mais críticas. Como assim, Márcio? Se na primeira hora do seu dia você começa a tratar, a lidar com as suas tarefas mais críticas, você começa já a impulsionar o seu dia. Porque pensa só, se você chega no seu escritório para trabalhar, ou no seu trabalho, e você tem uma tarefa muito difícil, e você deixa ela por último, o que vai acontecer? Você vai fazer as pequenas e as mais rápidas, e aí você sabe que aquela é uma dor de cabeça. Só que o que acontece? Você entende que às vezes vai chegar um momento, você está fazendo a primeira, a segunda, a terceira, quando chegar na quarta, geralmente ela esbarra na última. Porque enquanto você não fizer a última, a quarta não consegue sair do papel. A quarta não consegue ser resolvida. E o que acontece é você fica frustrado, porque você tem que fazer, além desta tarefa ser difícil, você tem que incluir mais uma dentro dela. Então, faça o contrário. Suba ela para primeiro, deixa ela aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, bem em cima, tá? Bem como no topo. Faz essa primeira tarefa difícil ser ela a primeira hora do seu dia a você tratar dela. Porque quando você tratar dela, você vai entender neste momento que você vai conseguir impulsionar ainda mais o seu dia extraordinário. Então, toda vez que você faz essa primeira tarefa crítica, difícil, chata, aquela tarefa que você fala: nossa, sai daqui que eu não quero mais você. Quando você fizer isso, você vai entender que o resto das outras tarefas que você vai fazer vai ser muito mais vantajoso para você. E outra coisa,
Quando você lider com e despachar essa daqui, a mais difícil, você vai começar a entender que você vai sentir uma vontade mais de fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, com a mesma pegada da primeira. Por quê? Porque você está impulsionado, porque você já venceu. Na sua primeira hora do dia, você já despachou exatamente uma tarefa difícil que poderia te dar dor de cabeça e poderia esbarrar nas outras também, tá certo? Então, lide com a na primeira hora do seu dia, lide com a tarefa mais difícil. Tire ela de perto de você, exatamente para que você consiga migrar e fazer todas as outras da melhor maneira possível. Sem dizer que vai te gerar uma baita dopamina, uma baita vontade de continuar. Vai te trazer um prazer muito gostoso. Já comeu um chocolate? Já. Quando você morde chocolate pela primeira vez, depois de algum tempo sem comer, o que você sente? Você sente uma vontade, vamos falar em português, claro. Você sente um tesão porque você acabou de comer aquele chocolate, ele é saboroso, né? Você se sente prazeroso, você se sente num momento único e universal, porque você fala, nossa, que delícia. Você fica vivendo ali aquele momento. É a mesma coisa. Quando você faz uma tarefa difícil ir embora logo, que você conseguiu terminar ela, você vai sentir todas as outras esse tesão, essa vontade de querer continuar. Tá certo? Vamos para a nossa próxima, agora quinta dica. Na nossa quinta dica, certo? Eu preciso falar para vocês que você precisa intencionar, tá? Cada vez mais uma atenção plena para o seu dia. Poxa, mas como assim? Sim, você precisa passar a intencionar melhor como desenvolver uma atenção plena para o seu dia. Essa atenção plena ela pode ser de várias maneiras. Eu acho que a maneira mais sucinta que você pode ter antes de você começar a sua segunda hora do dia agora é você, neste tempo de uma hora que você tem, né? Que você consiga, na sua primeira hora, que você consiga exatamente ter um tempo para meditar. Sim, parece que não, mas quando você tem a atenção plena e você deixa que na hora que você está meditando, você entende tudo o que você tem que fazer, o seu cérebro ele vai começar a dar fagulhas, faíscas, insights, ideias, estratégia para você fazer aquela lista na sua cabeça, uma lista específica do que você precisa fazer para impulsionar o seu dia. É mais ou menos assim. Quando eu acordei hoje, eu falei, preciso gravar hoje. Quando eu fiz a minha meditação, automaticamente me veio a ideia na cabeça. Por que não, hoje, em vez de você falar do assunto X, você falar sobre a primeira hora do seu dia? Como impulsionar a sua primeira hora do seu dia? Como? E aí veio outras ideias. E eu falei, não, verdade. Como que eu posso fazer com que as pessoas entendam como é minha primeira hora do meu dia, né? Ah, Márcio, mas pelo tudo que você me falou, não parece ser só a primeira hora do dia, parece ter outras. Entenda. Quando você chega no seu serviço, você não trabalha 8 horas, então você tem a primeira hora do seu dia. Quando você acorda, você tem sua primeira hora do dia. Quando você entende que você vai fazer, agora eu vou sair para correr, eu vou sair para fazer exercício, essa é a sua primeira hora do dia. Tudo que você está iniciando é sua primeira hora do dia. Agora é lógico, existe a primeira hora do dia assim que você levanta. Eu faço tudo isso, tá? Tudo isso que eu faço exatamente na minha primeira hora do dia. Hoje eu levanto em torno de 5h40 da manhã, no máximo 6 horas da manhã, tá? Eu preciso hoje, eu durmo às 10, então necessariamente eu preciso de 7 horas de sono, tá? Às vezes eu preciso de 8, então às vezes no final de semana eu vou até as 7 horas dormindo, então passo um pouquinho mais, mas ainda assim eu faço a minha primeira hora do dia. Assim que eu levanto, eu me trato sim como uma criança, como um bebezinho. Sim, eu também estabeleço a minha rotina, né, de ativação favorita que eu gosto de fazer. No final de semana elas são outras, então eu ativo sim a minha rotina favorita de ativação, do que eu gosto de fazer, os meus rituais. Na minha primeira hora, sim, eu já começo a fazer exercício físico, eu faço sim flexão e agachamento, que já é uma ativação para mim, tá certo? E sim, na minha primeira hora do dia, eu já lido com as tarefas mais difíceis, eu já penso como que vai ser elas e qual que é a primeira que eu vou começar a tratar. E sim, na minha primeira hora do dia, eu já tiro minha atenção plena para no final de todas essas outras 4 que eu acabei de falar para vocês, simplesmente eu chegue para você e te passe exatamente a ideia de que quando você medita, você consegue impulsionar e chegar a um patamar diferente. Tá certo, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, tá? Não esquece, se inscreve no canal, compartilha com 5 amigos, porque quando você compartilha com 5 amigos, se um só desse compartilhar com mais 5, nós estamos propagando cada vez mais o benefício de você entender que você pode ser sua melhor versão. Então, não esquece, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e vai pra cima, campeão, porque você é sua melhor versão. Fui!